Olá, feliz dia a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um momento de reflexão. Aliás, o primeiro momento, Nós iniciamos nosso canal agora na semana passada e esse é o primeiro contato que eu estou tendo com vocês, trazendo uma reflexão da Palavra de Deus. O primeiro contato foi uma apresentação. Mas quero deixar minhas boas-vindas, agradecer a você que está inscrito no canal. Se você ainda não está inscrito aí, está recebendo essa palavra, esse compartilhamento, se inscreva no canal, não se esqueça, é importante se inscrever e é importante você acionar o sininho para você receber as notificações todas as vezes que a gente tiver uma novidade, tiver uma palavra aqui de Deus ao seu coração. E também quero pedir a você que compartilhe o nosso canal com os amigos, com pessoas que você ama, para que nós possamos chegar bem longe levando a palavra de Deus. Como vocês sabem, eu também estou no Instagram e no Facebook. Então, vocês também nos acompanhem lá, as notícias, acompanhem lá as postagens, enfim, estamos aí nesses 3 canais, no YouTube, no Instagram, no Facebook a partir de agora. Mas então, se inscreva aí no canal, compartilhe, vamos estar juntos nessa caminhada. Quero deixar uma palavra de Deus no seu coração nesse dia, e quero ler para você um texto, é o texto do profeta Ezequiel, um texto bastante interessante, quando fala da visão do vale dos ossos secos. E a palavra do Senhor, então, ela diz assim, Ezequiel 37, veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse, filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse, profetiza sobre esses ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim, diz o Senhor Jeová a esses ossos, eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele e porei em vós o meu espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído, enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse, profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos 4 ventos, ó espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé um exército grande ao extremo. Então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos secaram e pereceu a nossa esperança e nós estamos cortados. Portanto, profetize e dize-lhes, assim diz o Senhor Jeová, e eis que abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E saberei que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso, e o fiz, diz o Senhor. Interessante, meus amados irmãos, que esse texto é um texto do Velho Testamento. O profeta Ezequiel, ele tem essa visão, Deus dá essa visão a Ezequiel e ele traz então essa palavra ao povo. Naturalmente, os ossos secos que aqui estão, o povo que aqui está, representa o povo de Israel na sua tristeza, na sua amargura, no seu sofrimento, na verdade, tudo aquilo que o povo tinha ali vivendo, todos aqueles momentos que ele estava vivendo. E a gente olha para isso, irmãos, e o que a gente pode tirar de lição para a nossa vida nesse tempo? É interessante que quando no final do texto que a gente leu aqui, você percebe que a profecia, o profeta vai dizer isso, quando o verso 12, por exemplo, ele relata tudo o que aconteceu, o porquê que os ossos estão secos, por que não há vida mais sobre esse povo, por que não há mais esperança sobre esse povo. Ele diz aqui no verso 12, portanto profetize e diz-lhes, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de
Israel. Verso 11, o anterior, inclusive, ele diz, né? Então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Irmãos, o tempo em que nós vivemos é um tempo mais ou menos assim. Vivemos um tempo de desesperança, vivemos um tempo de sofrimento, vivemos um tempo de angústias, de dúvidas em relação a tantas coisas que têm acontecido. Somado a tudo isso, na verdade, nós vivemos no meio de toda uma confusão que esse tempo tem trazido para nós. É uma confusão política, na verdade, é uma questão social gravíssima, é uma questão de saúde pública, de insegurança. Enfim, nós estamos no meio de tudo isso. Somado a tudo isso, que são questões externas que vêm sobre nós, que nos abalam, né, de alguma forma, nós vivemos as nossas questões internas também. Vivemos os nossos sofrimentos internos, crises familiares, casamento, filhos. Vivemos as nossas questões internas, emocionais, na verdade, traumas. Vivemos aí momento às vezes muito difícil, onde irmãos estão atravessando por questões emocionais sérias, né, por depressão, ansiedade, enfim, as nossas questões internas também nos levam a viver essa questão de estar na sepultura. E talvez, irmãos, juntando toda essa questão externa e interna que vivemos, toda essa pressão, na verdade, que vivemos, nós estamos assim, como ossos secos, não é verdade? Porque às vezes secou a esperança, secou a paz, secou a alegria, na verdade, o que tem sobrado talvez tem sido a angústia, o desespero, a ansiedade, a insegurança. E é nesse quadro, irmãos, que de alguma forma Deus mostra a Ezequiel tudo isso. Tanto é que quando você vai para o princípio do capítulo, né, ele vai dizer lá, verso 2, por exemplo, diz, né, e me fez andar ao redor deles, vamos ao verso 1 primeiro, né? Ele vai dizer assim, veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor desses, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Nós nos sentimos assim às vezes, irmãos, sem vida, sequíssimos, como esses ossos secos. Mas o profeta Ezequiel, ele tem uma visão, que Deus dá a ele essa visão, e Deus faz uma pergunta agora para o profeta. No verso 3 ele diz, e me disse, filho do homem, poderão viver esses ossos? O profeta naturalmente vai dizer, tu sabes, né? O Senhor que sabe se vai viver ou não. E aí Deus começa, irmãos, a tratar com esses ossos e com o profeta, e diz para ele, mostra para ele o caminho para que realmente esses ossos voltem a ter vida. E eu quero parar aqui agora com você e pensar duas coisas importantes que Deus mostra para Ezequiel, que tem que fazer parte da nossa vida, para que de alguma forma haja em nós vida nesse momento em que, quem sabe, enfrentamos sequidão, enfrentamos sepultura, enfrentamos morte nos nossos relacionamentos, nos nossos sentimentos, talvez melhor dizendo, na verdade, na nossa vida. E aí Deus vai dizer para o profeta uma coisa bastante interessante no verso número 4. Ele diz assim, então me disse, profetiza sobre esses ossos e dizes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. A primeira coisa que Deus dá ordem, né? A primeira ordem que Deus dá a Ezequiel é que ele profetize sobre esses ossos a palavra. Interessante, meus amados irmãos, parar aqui um pouquinho para pensar, que você vê nos versos que se seguem, a gente não vai ler tudo, na verdade, que a gente já fez a leitura do texto. Quando Ezequiel profetiza a palavra, Deus dá ordem, Ezequiel profetiza a palavra. E quando Ezequiel profetiza a palavra, verso 7 diz então profetizei como se me deu ordem. E quando Ezequiel profetiza a palavra, houve um ruído, enquanto eu profetizava, diz aí, né, o profeta no verso 7, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima. Olha o que diz o verso 8 no final. Mas não havia neles espírito. Interessante, meus amados irmãos. Ainda não havia vida. Muito embora houve uma reorganização, na verdade. Então, a primeira coisa é isso que eu quero dizer para você, é o seguinte. A primeira coisa que é muito importante para que nós possamos reorganizar a nossa vida, como o texto diz aqui que os ossos se movem a partir do momento em que a palavra é profetizada, esses ossos se movem, e quando esses ossos se movem, eles se juntam, e quando eles se juntam, eles
crescem os nervos, cresce a carne, cresce a pele, e ali está, pronto, ali estão os homens de alguma forma reorganizados no seu corpo físico, nessa visão que o profeta está tendo, mas não há vida. Até o texto 8 diz muito claro, no final, não havia neles espírito, não havia neles espírito. Tanto é que o verso 9 vai dizer o quê? Deus vai dizer para que se profetize o Espírito, e no final do verso 9 diz que esse Espírito assopra sobre eles para que vivam. Então ainda estão mortos. Muito embora reorganizados, muito embora agora já de alguma forma estruturados pelo poder da palavra, e não é a palavra do profeta, preste bem atenção. O profeta, ele precisava profetizar, mas a palavra profetizada era a palavra de Deus. Interessante, meus amados irmãos, que a palavra tem esse poder de reorganizar a nossa vida. Quando nós recebemos a palavra de Deus no nosso coração, ela vai reorganizar os nossos sentimentos, vai reorganizar os nossos pensamentos, ela vai nos fazer, então, através do entendimento dessa palavra, a ter uma visão de quem é Deus, quem somos nós. Essa palavra também nos orienta sobre as decisões que temos que tomar, sobre o caminho que temos que tomar, sobre aquilo que temos que fazer de alguma forma para agradar a Deus e para que possamos voltar a ter vida. Então a palavra tem um poder tremendo, a palavra tem um poder de, como eu tenho dito aqui nesse vídeo, a palavra tem esse poder maravilhoso de reorganizar. E, meus amados irmãos, é um tempo em que a gente precisa ouvir a palavra. E não só um tempo de ouvir a palavra, mas também é um tempo de proclamar essa palavra. Nós temos vivido um tempo em que a palavra de Deus tem sido negligenciada. Nós temos ouvido muitas vozes, irmãos, muitos pregadores, muitos pastores, enfim, muitas pessoas têm trazido palavras que são pessoais, palavras que estão aí trazidas do seu coração, talvez angustiado, palavras que vêm numa linha, filosófica, política, uma palavra que vem do desagravo, uma palavra que vem do inconformismo, mas eu preciso dizer para você que a palavra que vai reorganizar a vida do homem não é uma palavra nesse sentido simplesmente sociológico, político, muito embora é importante que a gente tenha acesso a informações e que a gente possa estar antenado a tudo isso, mas o que vai realmente fazer a diferença para reorganizar a nossa vida, nossos sentimentos e nos dar a condição de tomar decisões é a palavra de Deus. A palavra que Paulo diz que é profetizada, a palavra que dura para sempre, essa palavra que não pode ser alterada, que não sofre mutação, é uma palavra eterna porque é a palavra do eterno. Então, quando nós recebemos essa palavra sobre nós, nós reorganizamos os nossos sentimentos e pensamentos. Da mesma forma, quando nós profetizamos essa palavra a outros, nós vamos também promover nesses outros a possibilidade de poder receber sobre eles o entendimento das decisões que têm que ser tomadas. Mas isso não é tudo, irmãos. Isso não é tudo, meus amigos. A palavra tem um poder profundo. A palavra é fundamental no início desse processo de vida para cada um de nós. Mas agora o texto bíblico diz então no verso 8, na verdade, então no verso 9 diz que não havia neles espírito, e no verso 8 diz assim, ele me disse, o Senhor disse agora ao profeta, profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre esses mortos, sobre esses mortos para que vivam. Que mortos são esses? Aqueles que já tinham recebido a palavra, que estavam reorganizados, não é verdade? Como um exército muito grande de bonecos de carne, mas que ainda estavam deitados no solo sem poderem reagir, porque não havia ainda o Espírito. E o verso 10 diz que o profeta, então, no verso 10 diz assim, profetizei como ele me deu ordem, como Deus deu ordem, e profetizei. Então o Espírito entrou neles e viveram e puseram-se em pé um exército grande e extremo. Puseram-se em pé. Mesmo a palavra tendo trazido sobre eles, de alguma forma, a reorganização dos ossos, colocado carnes e nervos, os bonecos de carne estavam deitados naquele vale imenso. O profeta vê, a princípio, um vale cheio de ossos sequíssimos. A palavra é profetizada e esse vale agora não está mais cheio de ossos sequíssimos, está cheio de bonecos de carne deitados porque ainda não tiveram vida. Mas agora o Espírito é assoprado, agora é profetizado ao Espírito que entre nesses corpos que ali estão. E o texto é muito claro no verso 10. E profetizei
como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé um exército grande em extremo. Agora o profeta vai nesse diálogo com Deus, ouvir Deus dizer para ele. Então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que diz: os nossos ossos secaram, a esperança pereceu. Ele vai então caminhando com essa questão da necessidade que nós temos então de receber a palavra, mas agora a necessidade de receber sobre nós o Espírito. Meus queridos e amados irmãos, é fundamental a palavra, mas é muito importante que nos rendamos ao Espírito Santo de Deus, porque é o Espírito que realmente promove vida, é o Espírito que realmente vai finalizar esse processo do reencontro entre Deus e o homem, da reconciliação do homem com Deus. É o Espírito Santo que vai promover em nós, que já somos servos de Deus, também, irmãos, a possibilidade de que nós possamos entender que Ele, como aquele que é companheiro, que é consolador, é aquele que vai nos dar vida diante de todo esse momento de sofrimento, de morte que temos vivido. A palavra nos reorganiza, a palavra nos alimenta, a palavra nos faz pensar, a palavra nos faz, enfim, entender quais decisões tomar. Mas se não formos alcançados pelo Espírito Santo de Deus, se esse Espírito não entrar em nós, não de alguma forma fizer parte da nossa vida, nós não teremos como viver de forma plena, meus amados irmãos e amigos. É por isso que é importante que nos rendamos a isso. É por isso que entendamos, porque a palavra vai dizer isso. O Espírito Santo é o Consolador. O Espírito é aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito que sela, irmãos. É o Espírito que de alguma forma traz plenitude. É o Espírito que de alguma forma, o Espírito Santo de Deus, que de alguma forma vem sobre nós para que nós possamos viver uma vida diferente. Não é isso que João diz quando vê Jesus vindo? João vai dizer o quê? Olha, eu batizo vocês com água, mas após mim vai vir esse batiza com o Espírito Santo e com fogo. E nós precisamos receber, sim, irmãos, esse Espírito Santo. E você pode chamá-lo então de plenitude do Espírito, enchimento do Espírito, né? Você pode entender às vezes de várias formas essa ação do Espírito sobre nós, mas o que eu quero que você entenda nessa noite, nesse dia, melhor dizendo, o que eu quero que você entenda nesse tempo em que você está recebendo essa palavra, é que você precisa ouvir a palavra, mas você precisa de alguma forma se encher desse Espírito Santo de Deus, porque é esse Espírito que vai trazer vida. Lembra do Gênesis? Numa analogia aí, aquela questão lá da criação, mesmo sem entrar no detalhe, né, das duas narrativas de criação, do boneco de barro e depois de uma criação que pode ser entendida como uma criação em série, macho e fêmea os criou, enfim, independente disso, você tem na primeira narrativa, quando Deus ele coloca ali, né, quando ele faz o boneco de barro, ele tem um boneco, ele tem algo ali formado, na verdade, talvez, né, formado com uma característica do corpo, mas ainda não havia espírito. Quando é assoprado, quando Deus sopra o Espírito nas narinas, aquele homem então vive. Da mesma forma, meu querido irmão e querido amigo, eu preciso dizer para você nesse dia, permita que o Espírito Santo de Deus encha a sua vida. Permita que o Espírito Santo cele você como penhor, não é verdade? Você é selado como penhor para esse Deus maravilhoso. Permita que o Espírito Santo de Deus alimente a sua vida, porque é Ele que consola, é Ele que restaura, é Ele que faz com que esse corpo, que agora passa a ser o seu templo, porque a Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, aí sim nós vamos poder ter a mente de Cristo e vamos estar restaurados para viver uma vida nova. Aí sim vamos sair da sepultura. Aí sim nós vamos sair desse estado em que o profeta vê que Deus diz para ele, assim a nossa esperança perecida lá, como diz no verso número 11, ela vai ser restaurada. A nossa esperança vai ser restaurada, a nossa vida vai ser restaurada, a nossa alegria vai ser restaurada e nós vamos poder então, ao reorganizar a nossa vida com a palavra e ao receber o Espírito Santo que vem sobre nós, nos selando, nos abençoando, nos restaurando, nos resgatando, na verdade nos abençoando, nos convencendo, nos perdoando, a partir de tudo isso, nós vamos então poder viver uma vida nova, aí sim, de pé e vivos, não só carne, irmãos, não só mais como bonecos de carne, mas agora vivos plenamente pela presença do Espírito Santo de Deus que nos sela, o Espírito Santo de Deus que de uma forma muito especial ocupa todos os espaços da nossa vida e nos faz agora caminhar nos coloca de pé e nos faz caminhar agora com paz, com esperança, com alegria, com a certeza de que Deus é aquele que está não só ao nosso lado, mas através do Espírito assoprado em nós, esse Deus que agora está em nós, que faz parte da nossa vida, esse Espírito que é o próprio Deus,
agora Ele vai nos guiar por caminhos excelentes. A minha oração nesse dia é que Deus abençoe grandemente a sua vida. A minha oração é que você receba essa palavra, que você compartilhe essa palavra, que você possa então abençoar outras vidas a partir do momento em que você se sente abençoado por essa palavra. Que Deus te abençoe de forma grande nesse dia. Que Deus encha a sua vida de paz e de esperança. Que você se alimente cada vez mais com a palavra, mas que não se esqueça de buscar a presença de Deus também e o enchimento do seu Espírito Santo, para que juntos junto com o Senhor, né, você possa caminhar nessa vida de forma excelente. Que Deus te abençoe e um feliz dia. Amém?